Olá, minha gente, estamos mais uma vez entrando ao vivo aqui no estado da Flórida pela Brasil Church. Hoje estamos iniciando uma série de mensagens cujo tema será a santificação. Eu quero convidar você já para estarmos juntos nesse mês de novembro, compartilhando sempre uma mensagem de fé, uma mensagem de edificação para nossas vidas. Eu quero já iniciar com uma oração, porque eu sei que Deus vai falar forte nessa oportunidade. Você que entrou aqui neste canal, prepare seu coração, porque Deus sempre tem uma mensagem para as nossas vidas. Senhor, eu quero orar agora por cada pessoa, por cada vida que entra neste lugar. Senhor, que a Tua presença, que o Teu olhar esteja sobre essas vidas, meu Deus, e que eles possam receber aquilo que vieram procurar. Em nome de Jesus, eu oro pedindo, Senhor, que a Tua mão esteja sobre cada vida agora e Tua presença, Tua graça, o Teu amor, a misericórdia esteja, Senhor, na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu sou o pastor Adelar e, como já mencionei anteriormente, eu falo aqui diretamente do estado da Flórida. Hoje eu quero trazer uma mensagem sobre o tema santificação. O que é santificação? Como nós podemos definir esta palavra segundo a Bíblia? Segundo a Bíblia, nós podemos identificar algumas pistas lá no Antigo Testamento que vão nos dar o entendimento do que é santificação. A santificação é uma palavra bastante usada ao longo de toda a Bíblia. Nós vamos nos deter agora, neste momento, no Antigo Testamento. Bom, se eu olhar aqui no dicionário comum, vamos ver que santificação é o ato, o efeito de tornar ou tornar-se santo. Então, é uma definição bastante simples, bastante singela. Então, eu quero ir para a Bíblia mesmo, porque a Bíblia vai ter ali um sentido mais aprofundado desse tema. O que é santificação ou santo, né? Nós vamos entender logo o que significa essa palavra. A palavra kadosh, ela vai acontecer lá no Antigo Testamento, e ela fala, a palavra kadosh, ela é santo, traduzindo para o nosso idioma. Isso vai acontecer em muitos versículos lá no Antigo Testamento. E lembrando que o Antigo Testamento é escrito no grego, no hebraico e algumas passagens no aramaico, sendo que todo o Novo Testamento é no grego. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre o Antigo Testamento. Ainda assim, o processo de santificação ele é contínuo. E quando ele começa e quando ele termina? A Bíblia vai dizer que a santificação ela começa quando eu aceito a Cristo e tenho um novo nascimento. E o novo nascimento é nada mais, nada menos do que a morte do velho homem e o renascimento de um novo homem. E assim começa então o processo de santificação. E esse processo é contínuo até a morte, ou então até que Cristo venha. São duas possibilidades que podem acontecer. Mas o processo ele é contínuo. Ninguém se torna 100% santo aqui nessa terra. Isso não existe, é uma impossibilidade. Somente Jesus alcançou essa condição, 100% santo, porque ele não pecou uma única só vez. Lá no Antigo Testamento, então, a Bíblia vai mostrar, vai dar algumas pistas e vai nos dizer o que significa a santidade. Então vamos lá. O que é santo no Antigo Testamento? O que é considerado santo? A primeira coisa, o templo era considerado santo no Antigo Testamento.
A segunda coisa considerada santa no Antigo Testamento, o altar. Não era qualquer pessoa que podia subir no altar. As pessoas que subiam no altar eram pessoas separadas, e separadas por Deus. E essas pessoas tinham que andar dentro de algumas regras para poder subir no altar. Uma terceira categoria de santos do Antigo Testamento são os sacerdotes. Os sacerdotes eram santos e também esses eram separados por Deus e eles tinham que ter as qualificações para serem sacerdotes. E esses sacerdotes então oficiavam no templo, ou seja, no altar do Senhor, e ministravam ali as coisas de Deus. E eu ainda esqueci de mencionar os utensílios do templo, que também eram considerados sagrados e santos. Portanto, são esses aí. E ainda temos o nazireu. O que era o nazireu? Nazireu era um tipo de voto que alguém fazia lá no Antigo Testamento, isso só no Antigo Testamento, e essa pessoa, então, ao fazer esse voto de nazireu, nós temos vários exemplos, eu vou dar um exemplo aqui, de Sansão, que foi feito um voto de nazireu. O que significava esse voto de nazireu? O nazireu, ele não podia beber vinho durante todo o tempo do voto, e não é somente o vinho, ele não poderia beber nenhum tipo de bebida que contivesse o álcool. Ele não podia comer animais mortos, nem se aproximar de coisa alguma morta, e não poderia também cortar o cabelo durante todo aquele tempo. E foi por essa mesma razão, esse mesmo motivo, que Sansão caiu, porque foi usando essa artimanha e que Dalila descobriu o segredo pelo qual fazia de Sansão ser um homem tão forte. A Bíblia diz que Sansão tinha uma força excomunal que numa só vez ele destruiu, ele derrotou 1000 homens, somente ele, somente com as suas mãos. Ninguém conseguia subjugá-lo. Tamanha era a força que havia na vida de Sansão. Tamanha força que fez a própria Dalila, a namorada de Sansão, pela qual ele se apaixonou e não deveria ter se apaixonado. Então ela vai e tenta descobrir o segredo dessa força excomunal que Sansão tinha. E era exatamente o voto que ele havia feito, o voto de Nazireu, no qual ele não podia cortar o cabelo. E no dia que ele entregou o segredo, ela foi e cortou o cabelo, e houve várias tentativas, Sansão mentia e dizia isso e aquilo, e quando vinham os inimigos, ele destruía os cordões e se soltava e arremetava-se contra os inimigos e derrotava-os. Mas naquela última tentativa, ele, não aguentando mais, entregou o segredo e disse que realmente era o cabelo. Então, ao cortar o cabelo, ele quebrou o voto e perdeu a sua força. E quando ele quebra esse voto, ele deixa de ser o quê? De ser santo, porque era exatamente isso que o voto promovia, a santificação. Mas, muito bem, o que significa então na Bíblia a palavra santificação? Se nós olharmos ao longo de toda a Escritura, vamos perceber que santificação é separado, é alguém que foi separado. Como eu já citei o exemplo do Nazireu, que era um tipo de voto, uma separação, e eu citei também os sacerdotes, ou sumos sacerdotes, também tinham que ser separados para aquele ofício. Então isso tudo indica que a palavra santificação é o efeito de separar. Então santo é alguém separado. Quando nós falamos de santo, nos nossos dias logo nos vem à cabeça outro tipo de pessoa, pessoas que viveram aqui e depois se tornaram santos depois que morreram.
Mas não é isso que a Bíblia vai dizer. A Bíblia não fala sobre esse tipo de pessoa que viveu uma vida aqui, embora tenha vivido uma vida pura, uma vida que agradou a Deus. Depois que ela morreu, ela se tornou santa. Não. A Bíblia vai dizer que santo é todo aquele que se separa para Deus. Muito bem. Agora, vamos ver por que santificar. Por que eu preciso santificar? Porque sem santificação, ninguém verá a Deus. Isso é a Bíblia que diz. Ninguém verá a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É impossível alguém ver a Deus sem a santificação. Eu quero só trazer um exemplo do Antigo Testamento ainda, de o próprio Moisés, quando ele aproximou-se de Deus. O que foi que ele ouviu? Ele ouviu a seguinte voz que dizia: este lugar é santo, e tira a sandália dos teus pés. Então Moisés prostrou-se em terra, e ali ele ouviu a voz do próprio Deus. Então, santificação é algo que é requerido de todo aquele que se aproxima de Deus. É necessário ele se santificar, se separar. Nós não podemos nos aproximar de Deus de qualquer maneira. Deus requer de nós uma postura, e essa postura é uma postura de santificação. Ou então nós não poderemos ver a Deus. Isso não significa que eu vou ver a Deus aqui, mas significa que eu vou ter uma percepção da pessoa de Deus, do caráter de Deus, das coisas sagradas de Deus. Sem a santificação, eu não consigo ter uma percepção das coisas espirituais. Agora, como acontece a santificação? Como eu já mencionei anteriormente, a santificação é um processo que é iniciado a partir do momento que eu entrego a minha vida ao Senhor, que eu convido Jesus para fazer parte da minha vida, que eu entrego a Ele o meu viver, eu dou a Ele o direito de governar minha vida. Aí então começa o processo de santificação, inicia-se com o novo nascimento e depois ele desenvolve-se ao longo de toda a nossa vida. Eu tenho que fazer escolhas, significa que tem coisas que eu posso fazer e há coisas que eu tenho que evitar fazer. Porque essas são as atitudes daquele que busca a santificação. Tudo é possível, tudo é permitido eu fazer nessa terra, mas nem tudo edifica, nem tudo santifica. Há coisas que não santificam, são coisas que não aproximam de Deus, há coisas que afastam a pessoa de Deus. Então é necessário santificar, andar na presença de Deus. Outra coisa a mais. Porque Deus é santo. Por que eu tenho que me santificar? Porque Deus é santo. No Novo Testamento, Jesus contou a parábola de um homem, de um rei, que promoveu uma grande festa. Ele promoveu uma grande festa e convidou as pessoas para aquela festa e ofereceu a eles uma veste nupcial para todos os convidados. Então ali estavam na festa todos os convidados oficiais daquele rei. Mas no meio da festa, quando o rei apareceu para aquela festa, ele percebeu ali no meio daqueles convidados que havia um homem que não vestia a roupa nupcial, a roupa oficial do rei. E o que foi que ele disse? Quem te deixou entrar neste lugar sem a roupa nupcial? Então o rei mandou lançar para fora da festa. O que quer dizer esta passagem? Que não é possível nós estarmos na presença de Deus com qualquer roupa. Não é possível nós estarmos na presença de Deus de qualquer maneira. Deus requer de nós uma postura. Essa roupa nada mais é do que uma postura de cristão na presença de Deus.
E isso se dá quando eu deixo o Espírito Santo trabalhar a minha vida. Eu já quero então ir para o final dessa mensagem dizendo: quem opera essa santificação na vida do cristão? O Espírito Santo. Nós não podemos santificar por nós mesmos. É impossível cada um de nós dizer assim: eu vou agora me santificar, eu vou começar agora um processo de santificação na minha vida por mim mesmo. Isso é impossível, porque o processo de santificação, ele é operado da seguinte maneira: pelo poder, pela obra sobrenatural do Espírito Santo e pela decisão e vontade humana. As duas coisas. O Espírito Santo é que opera a santificação na minha vida. É Ele que realiza em mim tanto querer como realizar, mas é necessário também a minha decisão, a minha escolha. Se eu não tomar a decisão, se eu não deixar esse Espírito Santo, o poder dele operar na minha vida, não haverá uma santificação. Então são duas coisas que vão acontecer juntos na minha vida. O Espírito Santo vai começar uma obra de santificação na minha vida, vai começar me levar para o lado das coisas certas, fazer aquilo que agrada a Deus. Ele vai começar a operar no meu coração o desejo, por exemplo, de ler a Bíblia, o desejo de orar, o desejo de frequentar uma igreja, por exemplo. Então você pode estar buscando a Deus dessa maneira, mas é o Espírito Santo que vai nos impulsionar a fazer tudo isso. Isso não vai acontecer pela minha vontade carnal. A minha vontade carnal vai dizer para mim que eu não devo fazer nada disso. Mas quando eu deixo o Espírito Santo operar na minha vida, ele vai operar uma obra tão forte, tão tremenda, tão transformadora, que eu começo a sentir desejo das coisas espirituais, das coisas de Deus. Eu vou sentir fome e sede de justiça. Eu vou sentir desejo de aproximar-me mais e mais daquilo que Deus faz, daquilo que Deus é. E eu vou querer conhecê-lo, assim como ele também tem desejo de ter comunhão conosco. Então essa é a obra de santificação. É quando nós começamos a desenvolver uma vida de relacionamento, de intimidade com Deus, através da obra do Espírito Santo, mediante a nossa decisão. Eu preciso decidir, eu preciso dizer que Deus pode entrar, que o Espírito Santo pode agir na minha vida. Eu preciso dar consentimento ao Espírito Santo para operar uma obra na minha vida, uma obra redentora. Nenhum pecador será redimido sem o processo espiritual, sem a obra redentora do Espírito Santo na vida do cristão. Então deixa agora mesmo o Espírito Santo começar uma obra na tua vida. Permita ele começar esse processo de santificação, pois muito bem dito na palavra de Deus, sem a qual ninguém verá a Deus. Hebreus capítulo 12, ninguém verá a Deus. Então, 12, 14. E também no livro de Levíticos capítulo 20, versículo 7. Santificai-vos porque eu sou santo. É simples assim. Santificai-vos porque eu sou santo, diz o Senhor. Deus é santo. Se Deus é santo, e eu quero me aproximar de Deus, e eu creio que você também quer se aproximar de Deus, então eu preciso me santificar. Abandonar aquilo que é errado, me separar daquilo que é errado, sair daquilo que é errado. É interessante que Jesus, quando ele foi curar um cego, havia um cego lá numa aldeia, e Jesus pega aquele cego e tira para fora da aldeia. E lá fora da aldeia, Jesus toca naquele cego e ele é imediatamente curado e começa a ver. E Jesus então pergunta: como você está vendo? E ele diz: olha, eu estou vendo as pessoas, mas parecem árvores andando. Então o Senhor Jesus toca uma segunda vez naquele homem e pergunta: e agora como você está vendo? E ele responde: agora eu posso ver perfeitamente. E eu tenho aqui um perfeito exemplo do que é uma santificação.
O primeiro momento, Jesus tira aquele cego para fora da aldeia. Note que Jesus não curou o cego dentro da aldeia. Ele tirou para fora. Ora, o que é a aldeia? A aldeia é exatamente este mundo, esse sistema de coisas que não faz parte das coisas santas, das coisas de Deus. E se eu quero ter uma vida com Deus, se eu quero me aproximar de Deus, eu preciso sair dessa aldeia. Então Jesus tira para fora da aldeia aquele cego e ele toca uma primeira vez. Deus nos toca sempre na primeira vez. E ele pergunta, você agora consegue ver? E ele responde, eu vejo, as coisas estão muito conturbadas, eu não consigo ver perfeitamente, mas eu consigo ver alguma coisa. Então o Senhor Jesus toca pela segunda vez, e aí então ele tinha a sua perfeita visão restabelecida. Note que é um processo. No primeiro momento vamos ver as coisas meio turbadas, mas se nós deixarmos, se nós permitirmos, vamos ter o segundo toque de Deus e então veremos as coisas perfeitas, exatamente como elas são da parte de Deus. Você deseja ver a Deus? Você quer ter uma comunhão com Deus? Você deseja ter um relacionamento mais íntimo com Deus? Então permita agora mesmo o Espírito Santo começar essa obra de santificação na sua vida. Eu convido você agora, neste momento, a abrir o seu coração e deixar Deus operar na sua vida o processo de santificação. Eu quero finalizar orando por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sei que Tu queres operar uma vida de santificação na vida de cada um desses que estão agora assistindo. Então toca, Senhor, realiza este processo de santificação, tira para fora dessa aldeia e começa ali restabelecer a perfeita visão para que cada um possa ver a Deus de fato como Ele é e não como árvores andando por aí. Abençoa, Senhor, toca agora os olhos, os ouvidos, a boca, o coração, a mente. Toca profundamente agora e restabelece, Senhor, um novo momento na vida de cada um, em nome de Jesus. Queridos, que Deus possa abençoar tua vida. Nós estaremos aqui todos os sábados, às 20 horas, nessa programação Road Awakening, que é uma programação da Brasil Church aqui do estado da Flórida. Você está convidado a nos acompanhar. Nas redes sociais também, estamos lá todos os dias, sempre trazendo uma mensagem de edificação. Que Deus abençoe você e eu te vejo no próximo sábado.